Pessoal, hoje eu gostaria de dar sequência ao assunto correlato aos inversores de frequência, que nós começamos na última aula. E para a gente fazer um aquecimento e um alongamento, para se contextualizar, né, ao assunto, o inversor de frequência é um conversor de energia, né? Ele recebe energia com sinais em um formato e na sua entrada e entrega essa mesma energia com sinais elétricos em outro formato na sua saída, tá? Sendo mais específico, né, ele recebe aqui na sua entrada alimentação da rede de energia, né, ou de uma bateria, e ele, se for alimentação por uma rede de energia, a gente vai suprir tensão à entrada do inversor com parâmetros fixos, né? Então a tensão de alimentação é cossenoidal e uma cossenoide é totalmente definida por três parâmetros, que é amplitude, frequência e defasamento angular. Então existe, né, por parte da concessionária de energia um esforço muito grande para garantir que os três parâmetros que definem a cossenoide de cada uma das fases, para que eles tenham valores fixos, tá? Ou alterem muito pouco. Porém, algumas aplicações mecatrônicas demandam a operação, tá, em um vasto conjunto de pontos, torque por velocidade, tá? Então você tem alguns cenários, né, a demanda por operação em vários e vários possíveis pontos, né, da curva torque por velocidade. A gente viu exemplo semana passada, né, para ilustrar essa demanda e para que a gente consiga então, né, basicamente aplicar qualquer torque, né, que a máquina tenha condição a qualquer velocidade, a gente precisa alterar a alimentação elétrica dela, tá? Então nós não conseguimos suprir qualquer torque a qualquer velocidade, né, dentro dos limites da máquina, é lógico, se a gente alimentar a máquina nos terminais elétricos com uma cossenoide de parâmetros fixos, tá? Então a gente precisa de ter a liberdade de alimentar a máquina nos terminais elétricos, por exemplo, aqui na fase A do estator, com um sinal cossenoidal que tenha amplitude, frequência e defasamento angular variáveis, do jeito que a gente precisar para conseguir controle com bom desempenho dinâmico de torque e velocidade no eixo da máquina, tá? E aí que entra a relevância do inversor, tá? Ele vai conseguir fazer isso, ele vai dinamicamente em tempo real, né, ele vai conseguir variar todos os parâmetros da cossenoide de alimentação da máquina para que você consiga operar no nível de torque que você quiser e com a velocidade que você quiser dentro, né, dos limites de torque que a máquina consegue desenvolver, tá? Então essa é a função dele. A gente então começou a ver uma topologia de inversor que é a mais usada no mundo, tá? O inversor é muito difundido em aplicações industriais e recentemente também em aplicações veiculares, tá? Carros híbridos e elétricos, eles embarcam no seu interior um inversor de frequência para poder promover controle de torque no eixo. Bom, então semana passada a gente viu, né, eu até comentei que existem vários possíveis circuitos elétricos que implementam a função do inversor de frequência, né? Cada tipo de circuito elétrico é chamado de topologia. E a topologia mais difundida mundialmente
é essa topologia que a gente começou a estudar e que está apresentada aqui na tela. É a topologia chamada VSI 2 níveis. Tá? VSI é Voltage Source Inverter. Então, um inversor que opera como fonte de tensão, né? E 2 níveis, por quê? Nos pontos de conexão do inversor com o motor, ou seja, na saída do inversor, você consegue sintetizar 2 níveis de tensão somente, né? A gente mostrou semana passada. Então, se a gente aqui, vou pegar a fase C, né? As mesmas conclusões valem para a fase A e para a fase B. Mas aqui na fase C, né? Vou pegar ela porque o desenho está menos carregado aqui na fase C. Se você comanda o transistor de potência com esse comando SC aqui em 1, né? Ele vai operar em modo chave, né? Independente da polaridade da corrente elétrica que a máquina esteja exigindo naquele instante, né? Ao se fazer o comando da chave superior do braço do inversor, sempre a corrente vai passar por um dos dois dispositivos em antiparalelo, ou no IGBT ou no diodo, né? Isso a gente mostrou semana passada. Então, um dos dois vai receber a corrente, logo, né? A gente tem a garantia que entre esses terminais aqui, ó, onde essas duas chaves se conectam, vai haver uma tensão muito baixa, né? Que é assim que essas chaves eletrônicas funcionam, né? Quando elas entram em condução, a proposta é que a tensão sobre elas seja muito baixa. E aí, pessoal, com a tensão muito baixa, o que vai acontecer? Nós vamos pegar o potencial elétrico aqui do capacitor do barramento CC do inversor, né? Que é esse potencial aqui, positivo do barramento, e vamos aplicar na saída. É um possível nível. Se a gente ligar a chave de baixo, seguramente nós vamos ter uma tensão baixa aqui na chave de baixo, e aí o terminal negativo aqui do barramento CC vai aparecer aqui na saída, tá? Então a gente vai ter o segundo possível nível de tensão presente na fase C. Por isso, então, o nome 2 níveis, né? Bom, então a gente apresentou isso, né, semana passada, e começamos a caracterizar os sinais que o inversor vai impor à sua saída. E nós fizemos um primeiro exercício, né, propondo um padrão de chaveamento aqui para o braço da fase A. Então, lembrando, são 3 braços, um braço aqui com essa associação das duas chaves de potência que vai alimentar a fase A do motor. Tem um segundo braço, que é esse aqui, que vai alimentar a fase B do motor, que nós desenhamos em azul. E um terceiro braço, que é esse outro que eu marquei, que vai alimentar a fase C do motor, que está em verde. Bom, e com isso, o que a gente observou, né? Que mesmo com somente 2 possíveis níveis de tensão presentes na saída do inversor, a gente seria capaz de criar uma tensão alternada para alimentar o motor, né? E a gente mostrou aqui qual que seria a forma de onda dessa tensão alternada, né? Então, se a gente aplicasse um padrão de comando aos 2 braços da fase A, né, o SA e o SA barra, que tivesse com essa forma de onda aqui, né, a gente veria um sinal quadrado de tensão medida entre a saída aqui da fase A, que eu estou marcando, e o ponto O do centro aqui do barramento CC do inversor. Lembrando, uma tensão ou uma diferença de potencial é sempre medida de um ponto para outro, tá? Então eu escolhi um ponto de referência, foi por conveniência mesmo, tá? Poderia ter sido qualquer outro ponto, as conclusões são as mesmas.
eu escolhi ali o ponto médio do barramento CC, que a gente chamou de ponto O, né? E a gente veria então a alimentação, né, o sinal de tensão entre o ponto A e o ponto O como sendo essa forma de onda quadrada que está mostrada aqui, né? Bom, é possível, né, com essa forma de onda quadrada que a gente aplique à saída do inversor o comando de tensão que um controlador pediria, né? Então, lembrando, a gente está no sistema mecatrônico, tem uma série de subsistemas que são conectados em cascata, e se a gente lembrar da planta mecatrônica elementar, que eu desenho geralmente no início de todas as disciplinas com as quais, ou das quais nós trabalhamos juntos, você vai ver lá que bem no meio da planta mecatrônica tem um conversor eletrônico de potência, ou inversor de frequência. E o que ele faz? Ele recebe na sua entrada o comando de tensão que o controlador pediu para ele e garante que na sua saída o motor vai receber a tensão que o controlador comandou. Tá? Então essa é a função dele dentro do sistema mecatrônico. E aí, para conseguir sintetizar essa tensão nos terminais da máquina, ele tem como grau de liberdade, né, o comando das chaves, né, o comando SA e SA barra. É o que ele consegue fazer. Tá? E aí vem uma pergunta: isso é suficiente para criar uma tensão de alimentação na máquina igual à tensão que o controlador pediria? Porque o controlador vai pedir um sinal de tensão cossenoidal, sem distorção harmônica, uma cossenoide tipo essa aqui, ó, sem estar distorcida. E o melhor que o inversor dá conta de fazer é essa onda quadrada aqui, ó, né? Teria então alguma forma de se atender ao controlador, né? E a resposta é sim, a gente consegue atender o controlador com a ressalva, né? Ou com o uso, na verdade, da teoria de Fourier, né? A gente sabe das aulas transformadas de Fourier que um sinal quadrado de tensão, um sinal quadrado qualquer periódico igual a esse que está desenhado aqui, né, que foi imposto pelo inversor, ele vai ser dado por uma soma de cossenoides de diferentes amplitudes, diferentes defasamentos angulares e frequências que são múltiplas da frequência do sinal fundamental ou do sinal original, tá? Então a gente poderia controlar essa onda quadrada que o inversor cria para que a sua componente fundamental, a cossenoide, que tem a mesma frequência do sinal quadrado, para que ela seja igual àquela comandada pelo controlador, né? Só que a gente teria um pênalti a pagar com essa abordagem, que é a presença dos harmônicos. Então a componente fundamental, a cossenoide fundamental, o primeiro harmônico dessa onda quadrada, que o inversor consegue sintetizar, seria o que o controlador pediu. Só que além dela teriam outros harmônicos. O controlador não pediu, mas eles estariam presentes, né? Bom, vamos estudar o impacto disso na nossa solução mecatrônica. Então a gente pode dizer, né, que essa tensão VAO que a gente caracterizou aqui no gráfico, como ela pode ser caracterizada como uma soma de cossenos, igual eu falei, né? A gente teria a componente fundamental, eu vou chamar ela
vou falar que ela tem uma amplitude V1, tá? Cosseno de ômega t mais, né? Esse sinal quadrado ele é manjado já das aulas de transformada de Fourier, né? E o que acontece? Os harmônicos dele têm as suas respectivas amplitudes decrescendo aqui com a mesma ordem do harmônico, tá? Então o terceiro harmônico tem uma amplitude que é 1/3 da amplitude fundamental. O quinto harmônico vai ter uma amplitude que vale 1/5 da fundamental, né? E obviamente uma frequência 5 vezes maior. O sétimo harmônico tem uma amplitude que é 1/7 da fundamental, com uma frequência 7 vezes maior, e assim por diante, né? É um sinal de simetria ímpar, então ele só tem harmônicos ímpares. Primeiro, terceiro, quinto, sétimo e assim por diante, tá? Bom, então esse é o sinal que nós vamos ter na fase A, né, descrito como uma soma de cossenos. E nas fases B e C, né, a gente vai observar a mesma coisa, né, em termos de estrutura harmônica, só que com essas cossenoides atrasadas de 120 graus, né, igual a gente muito menciona nos cursos de máquinas, né, a gente vai conseguir ter o campo girante e sintetizar torque, construindo a máquina com bobinas defasadas de 120 graus no espaço e alimentando ela com correntes defasadas de 120 graus no tempo. Então, para ter correntes defasadas de 120 graus no tempo, nós vamos ter que impor tensões ao motor também defasadas de 120 graus no tempo, tá? Então, nós observaríamos que a forma de onda das tensões, né, nas fases B e C seriam idênticas à da fase A, porém com defasamento de 120 graus. Então seria alguma coisa assim. Para a fase B, por exemplo, ó, aqui está o zero, né? Aqui está 180 graus, é meio ciclo, aqui está 360 graus. Né? Então, defasamento de 120 graus, ó, vou dividir 180 por 3, 120 está aqui assim mais ou menos. Ó. Então, tudo que aconteceu na fase A acontece na B 120 graus depois. Então, se a fase A passou no zero aqui, a fase B passa no zero aqui. Ó. Tá? Aí dura 180 graus, depois ela vai para o zero e assim ela continua. Então, esse aqui é o nosso sinal da fase B. E o da fase C, da mesma maneira, estaria defasado de mais 120 graus. Então, o sinal da fase C, né, se a gente colocar aqui, ó, 180 graus, 240 está aqui mais ou menos. Então, o que aconteceu na fase A acontece na C 240 graus depois. Teria aqui esse sinal na fase C. Tá? Bom, dessa maneira, pessoal, o mesmo conteúdo harmônico, né, que a gente apurou para a fase A, a gente observaria na B e na C, tá? Só que com defasagem de 120 graus. Então, aqui na fase B, né, a gente teria a mesma amplitude
do primeiro harmônico, a mesma frequência do primeiro harmônico da fase A, porém 120 graus de defasamento. O terceiro harmônico da fase B, né, ele teria a mesma amplitude do terceiro harmônico da fase A, a mesma frequência, porém defasado de 120 graus. E 120 graus aqui com relação, né, à frequência da fundamental. É 1/3 de ciclo da fundamental. Tá? Por isso que eu coloquei 3 vezes ômega t menos 120. O quinto harmônico, mesma coisa. E o sétimo harmônico também. E aí continua toda a vida com os harmônicos ímpares. Tá? E o sinal da fase C, vamos escrever aqui a caracterização dele, né? Ele teria um sinal quadrado, igual da fase A e da B, só que defasado de 240 graus da fase A. Então ele vai ser, ele pode ser sintetizado também por uma soma de cossenoides com as mesmas amplitudes e frequências, porém essas cossenoides defasadas aqui, né, de 240 graus equivalentes à fundamental. Tá? Então 240 graus na frequência da fundamental significa 3 vezes 240 no terceiro harmônico. Né? Se a fundamental aqui percorreu 240 graus, né, do seu ciclo trigonométrico, o terceiro harmônico dela, né, que tem uma frequência 3 vezes maior, vai percorrer 3 vezes 240 graus trigonométricos. Tá? Então, com isso explicado, a gente pode, né, escrever a conteúdo harmônico do sinal da fase C. Então, todas as cossenoides defasadas de aqui 240 graus. Com relação a fundamental. Ok? Bom, então esses seriam os sinais de tensão que nós veríamos nas 3 fases do inversor com essa estratégia de chaveamento que a gente propôs aqui. Né? Nós propusemos chavear cada braço com um padrão de chaveamento que tem o mesmo período do sinal fundamental, do sinal cossenoidal comandado pelo controlador. Então seria esse o nosso a nossa estratégia de modulação, tá? Bom, uma coisa importante de se responder, né, dentro dessa estratégia é o seguinte: nós garantimos com a comutação das chaves que nós apresentamos o nível de tensão de saída entre o ponto central do barramento e a conexão ao motor. Tá? Então a gente está garantindo, por exemplo, na fase A, esse sinal aqui, ó, VAO. Tá? É esse sinal que efetivamente
a gente está impondo. Só que o controlador precisa que seja garantida a tensão que ele comandou na bobina da máquina, que é um lugar diferente, ó. São dois pontos diferentes. O inversor está garantindo aqui entre o ponto A e o ponto O, e na verdade o controlador gostaria que a tensão fosse garantida na bobina da máquina, né? E aí vem a pergunta: será que a gente conseguiria, né, com esse circuito apresentado, com essa estratégia de comando das chaves, será que a gente conseguiria aplicar na bobina da máquina aquilo que o controlador quer? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai então propor, né, alguma relação entre a tensão que o inversor impõe e a tensão no ponto onde a gente quer controlar. Tá? E essa relação, ela se apresenta no circuito que eu vou marcar aqui. Então a gente observa que existe um laço aqui, um laço mesmo de circuito, nesses pontos aqui, ó, do ponto A até o ponto O. Acho que eu vou fazer, deixa eu desenhar de novo esse inversor aqui, está muito carregado o desenho, só um minutinho. Que agora está começando a complicar as análises, entender o que a gente está falando, está começando a ficar muito difícil, porque a gente já usou bastante o desenho ali em cima. Vou até fazer daqui do lado, para a gente aproveitar essas equações e junto com o desenho.
aqui, pessoal, a gente tem a bobina da fase A da máquina, que é onde a gente quer impor tensão controlada. Aqui a gente tem a tensão na saída do inversor, né, que é onde a gente garante a tensão, né, imposta por ele. E entre a tensão de saída do inversor e a tensão da bobina da máquina, né, existe um laço formado do ponto neutro para o ponto O aqui do centro do barramento CC do inversor, tá? Que é essa tensão VNO, tá? E aí, pela primeira lei de Kirchhoff, a gente pode dizer o seguinte, olha, que a tensão que o inversor impõe, o VAO, ela vai ser igual à tensão na bobina da máquina, que é o VAS, mais a tensão entre o ponto neutro e o ponto O, tá? Só apliquei a primeira lei de Kirchhoff nesse laço apresentado no desenho, ok? Da mesma forma, existe uma relação entre as tensões de saída do inversor na fase B, ou seja, aqui esse sinal VBO, e a tensão na própria bobina da fase B do estator, que é a que a gente quer controlar para poder ter controle de torque no motor, né? E a gente pode dizer que a tensão de saída do inversor vai ser igual à tensão na bobina da máquina mais a tensão entre o ponto neutro e o ponto O. Por último, aqui na fase C, né, tem a tensão na bobina da máquina e tem a tensão aqui, ó, entre o ponto C do braço da fase C, né, e o ponto O no centro do barramento CC. E a gente pode dizer, né, por esse laço, que a tensão entre o ponto C e o ponto O vai ser igual à tensão na fase C do motor mais a tensão do ponto neutro até o ponto O, tá? Bom, com isso aqui, pessoal, a gente conseguiu caracterizar uma relação entre as tensões que o inversor consegue garantir e a tensão por bobina, que é o que a gente gostaria de controlar, né? Nós conseguiríamos injetar na bobina da máquina ou alimentar a bobina da máquina com a tensão que o controlador pediu, né? Caso a gente colocasse essa tensão aqui comandada pelo controlador no primeiro harmônico da tensão de saída do inversor, né? A tensão de saída, igual a gente comentou há pouco, ó, o VAO, né? Ela teria nessa estratégia de modulação uma forma de onda quadrada e a gente poderia escolher essa forma de onda, né? Ou seja, ligar e desligar as chaves em momentos adequados para que nós conseguíssemos impor um sinal quadrado aqui na saída do inversor, cuja componente fundamental fosse igual ao comando de tensão do controlador, né? E aí, igual a gente viu ali embaixo, se a gente conseguisse fazer, né, com que a tensão na bobina da máquina, o primeiro harmônico da bobina da máquina fosse igual ao primeiro harmônico da tensão de saída do inversor, nós garantiríamos, né, que
a bobina da máquina está recebendo o comando de tensão que o controlador gostaria, né? Então vamos ver aqui, ó, como o conteúdo harmônico da tensão de saída do inversor se distribui nos dois ramos que compõem, né, o laço correlato à fase A da máquina, tá? Bom, para isso, pessoal, a gente vai olhar aqui a estrutura harmônica completa e as relações entre as tensões, né, das três fases. E a gente observa o seguinte, ó, no conteúdo harmônico, aliás, até antes de falar do conteúdo harmônico, aqui no circuito do inversor existe uma tensão que é comum às três fases, que é essa tensão VNO, né? Porque esse ramo entre o ponto neutro do motor e o ponto O, ponto central do barramento CC do inversor, é o mesmo ramo, né? Tanto para o circuito da fase A, quanto da B, quanto da C. Então é uma tensão comum aqui ao circuito das três, né? Bom, o que a gente espera que apareça de tensão nesse ramo comum das três, né? As componentes harmônicas das três fases que sejam idênticas entre si. Concorda? E aí a gente observa dentro do conteúdo harmônico que as componentes de sequência zero, ou seja, o terceiro harmônico e os múltiplos do terceiro harmônico, elas são idênticas para a fase A, para B e para C. Olha aqui, ó, o terceiro harmônico na fase A é um sinal com essa forma de onda aqui, ó. V1 sobre 3 vezes cosseno de 3 ômega t. O terceiro harmônico para a fase B é idêntico, ó, porque vai ter a mesma amplitude, a mesma frequência e 3 vezes 120 é 360, tá? Então, na verdade, isso aqui vira cosseno de 3 ômega t, igual aqui em cima. E na fase C vai valer a mesma coisa, ó, cosseno de 3 ômega t menos 720, né? Então são duas voltas no círculo trigonométrico, os menos 720 graus de defasamento. Então, na verdade, aqui, ó, essa cossenoide é a mesma coisa que cosseno de 3 ômega t, que é idêntica a essa, que é idêntica à cossenoide de terceiro harmônico da fase A. Tá? Então, os terceiros harmônicos são idênticos nas três fases, né? Então, quando a gente olha a estrutura harmônica desses sinais, a gente vai ter essa conclusão. E quando a gente olha o circuito elétrico ou os circuitos elétricos envolvendo esses sinais, a gente vê que tem um ramo que é idêntico aqui aos três sinais, da mesma forma que o terceiro harmônico é idêntico para os três sinais aqui. Então, o que a gente conclui? Que nesse ramo comum, aqui nós vamos ter o terceiro harmônico. O nono, que é 3 vezes 3, mais o 15º, que é 3 vezes 5, e assim por diante. Tá? Então, essas componentes aqui em azul, que a gente marcou em azul, vão estar presentes entre o ponto neutro e o ponto O do motor. E onde vão estar aplicadas as outras componentes harmônicas. Ora, se a tensão de saída do inversor tem essas componentes todas aqui, que eu estou marcando em vermelho, e elas não apareceram
aqui entre o ponto neutro e o ponto O, qual que é o único local que elas têm para aparecer? Vai ser na bobina da máquina. Tá? Então, todos os harmônicos correlatos à tensão de saída do inversor, à exceção do terceiro, vão ter que aparecer na bobina da máquina. É o único lugar que tem para aparecer. Tá? Então a gente vai observar aqui com esse estudo, né, que a tensão na bobina da fase A do estator, ela vai ser a fundamental, que é o primeiro harmônico, a fundamental que é imposta na saída do inversor, mais o quinto, que é esse aqui, mais o sétimo, e assim por diante. Opa! Ô, Léo, no caso aí, se a carga ela tivesse ligado em triângulo em vez de estrela, aí essa não ia dar para fazer essa análise, né? Porque você não tem o ponto neutro no triângulo. Ou daria para fazer uma análise semelhante? Justamente, essa pergunta é muito interessante. Igual a gente aprendeu lá no módulo de circuitos trifásicos, a gente poderia exatamente Entendi. descrever uma estrela equivalente ao delta. E aí tudo que a gente conclui naquela estrela, aos olhos do alimentador externo, vale para o delta também. Tá? Então valeria. A gente aqui, até os nossos modelos aqui, Gustavo, da máquina, essa análise aqui com o inversor, ela pressupõe a máquina fechada em estrela, mas todas as conclusões extraídas são válidas também para o delta. Entendi. Mas, bom, ainda fiquei com uma dúvida, que aí, por exemplo, igual você falou aí, né? Que no caso a terceira harmônica ela não apareceria na bobina da máquina, né? Aí no caso, se eu tivesse fechado em triângulo, ela apareceria aonde, vamos dizer assim? Não sei se eu consegui perguntar direito. Perguntou. O que aconteceria? Se ela tivesse fechada em triângulo, vou fazer aqui. Porque assim, sumir ela não pode, ela tem que ir para algum lugar. Verdade. Vamos analisar. Então aqui está a fase A. Aqui a B. Aqui a C. E aqui a gente teria os pontos de conexão ao inversor. Então, esse ponto aqui seria conectado ao alimentador da fase A do inversor. Esse ponto aqui conectado ao alimentador da fase B. E esse ponto aqui conectado ao alimentador da fase C. Tá? Então eu vou replicar esses três pontos aqui. Então ponto A, tá? Só não vou desenhar um inversor todo de novo, mas são aqueles três pontinhos ali de saída, tá? Então, ou seja, são os pontos onde o inversor impõe tensão, tá? E aí, o que ia acontecer, Gustavo? A gente tem aqui, ó, o inversor operando como uma fonte de tensão controlada. Então esse bracinho aqui com as chaves sendo comandadas, né, conectado ao barramento CC, ele opera como uma fonte de tensão que vai impor a tensão VAO. Ponto O está aqui, ó. Na fase B vai acontecer a mesma coisa.
vai ter uma tensão VBO, e na fase C a VCO. E aí, como nós mostramos, né, pelo padrão de chaveamento do inversor, que vai ser o mesmo, né, independente da máquina estar fechada em estrela ou delta, o circuito do inversor é a mesma coisa, tá? E agora a gente está assumindo o mesmo padrão de chaveamento aqui para comandar os transistores de potência, os IGBTs. Então a gente vai ter nesse novo circuito aqui que a gente está estudando o mesmo conteúdo harmônico que a gente analisou para esse cenário aqui, ó, que foi esse conteúdo harmônico que está aqui do lado, né, que tem fundamental, terceiro harmônico, quinto harmônico, sétimo harmônico e todos os harmônicos ímpares, nas três fases, na A, na B e na C. Tá? E aí, o que aconteceria com o terceiro harmônico especificamente, Gustavo, que você tinha me perguntado, né? Então tem todos os harmônicos aqui, mais o terceiro e os seus múltiplos. São chamados harmônicos de sequência zero. Tá? A literatura dá esse nome. Eles são idênticos para as três fases, igual a gente deduziu há pouco. Tá? Não é só amplitude e frequência iguais, não. Eles têm amplitude, frequência e defasamento angular idênticos. São sinais idênticos nas três fases. Então, por exemplo, se a gente colocou aqui, né, um sinal com terceiro harmônico entre o ponto B e o ponto O. E aqui na fase C é a mesma coisa, né? Tem o mesmo sinal de terceiro harmônico entre o ponto C e o ponto O. O que vai acontecer? Vai aparecer esse terceiro harmônico aqui, né, no terminal de conexão com a fase B, e ele vai aparecer aqui também, ó. Vou usar os mesmos nomes aqui, ó, com a fase B de estator, e ele vai aparecer aqui, ó, na fase C do estator. Tá certo? Então não vai haver corrente na bobina da máquina devido ao terceiro harmônico. Tá? Porque esse ponto aqui, ó, elétrico, é o mesmo que esse. Tá? Então, com relação ao ponto O, a tensão aqui da fase B do estator para o ponto O, ela é idêntica à tensão entre o ponto B do inversor para o ponto O, que é essa tensão aqui, ó. Tá? Da mesma forma, a tensão nesse ponto, que é a tensão entre o ponto C do estator e o ponto O, digamos que a gente queira o potencial, né, desse ponto C do estator para o ponto O seria igual à tensão que o inversor impõe aqui, ó. Né? É a mesma coisa. Aqui, ó. Essa tensão é igual a essa. Não tem impedância aqui no meio do caminho, é a mesma tensão, tá certo? Então o que vai acontecer? Aqui, ó, nesse ponto, vai aparecer todos os harmônicos que o inversor impõe na sua saída, inclusive o terceiro. Tá? E nesse ponto da fase C aparecerão todos os harmônicos que o inversor impõe, inclusive o terceiro. Mas os terceiros harmônicos são idênticos. Então eu vou colocar aqui dois sinais nessa bobina vermelha, né, que é a bobina que tem a tensão VBC, né? Eu vou colocar um sinal de tensão aqui, ó, que é composto por terceiros harmônicos idênticos. Então a diferença entre eles, né, essa tensão VBC aqui, essa diferença de potencial, vai ser o potencial do ponto B do estator com relação ao O menos o potencial do ponto C do estator com relação ao O. Né? Cada um desses aqui tem os seus harmônicos, VB1, VB3, que é o terceiro harmônico, VB5, que é o quinto harmônico, VB7, que é o sétimo harmônico. Esse aqui e o resto da vida, né? Todos os ímpares. Esse aqui vai ser o potencial do ponto B
do estator, né, para o ponto central do barramento CC do inversor. E aqui na fase C a mesma coisa, vai ter o primeiro harmônico da fase C, o terceiro harmônico da fase C, o quinto harmônico da fase C e assim por diante. Né? Aí nós vamos estar subtraindo para caracterizar a tensão na bobina da máquina, vermelhinha, a gente estaria subtraindo esses dois sinais aqui. Só que nessa subtração apareceriam dois sinais idênticos, que são os terceiros harmônicos, ou as componentes de sequência zero. Então elas se cancelariam. Então o que ia acontecer? Elas aparecem, são tensões que aparecem aqui entre o ponto de conexão da máquina e o ponto central do barramento CC. Só que elas não produzem corrente. A corrente terceiro harmônico seria zero, porque não tem tensão de terceiro harmônico por bobina. Entendeu? Então essa seria a diferença do delta. Aqui, aliás, assim, é uma diferença analítica, porque se preserva a mesma estrutura harmônica para o caso da estrela. Ou seja, por bobina não tem terceiro harmônico. O terceiro harmônico está todo entre o ponto neutro e o ponto central do barramento. Agora, por bobina, na máquina, você não tem esse terceiro harmônico. E os seus múltiplos. E aqui também não. No delta também você não teria. Entendeu? Entendi. Entendi sim. Sim. Valeu. Valeu. Pessoal, eu vou ao banheiro aqui só um minutinho. Espera aí que eu já volto. Isso é rapidinho. Bom, pessoal, continuando então, a gente vê nessa análise que nós seríamos capazes de garantir que a componente fundamental da tensão que o inversor impõe efetivamente aparece na bobina da máquina, que é onde a gente quer ter controle, tá? É onde a gente quer garantir que apareça a tensão do controlador, que o controlador comandou, tá? Então, dentro dessa estratégia que a gente apresentou, né, de impor na saída do inversor
um sinal quadrado cuja componente fundamental, cujo primeiro harmônico seja igual ao sinal comandado pelo controlador, nós garantiremos que essa tensão comandada pelo controlador vai aparecer onde ela realmente precisa, que é na bobina da máquina. Tá? Então, o inversor se presta ao papel para o qual ele é pensado, né? Garantir tensão controlada na bobina da máquina. Ok? Um ponto importante também a se considerar, né, é que a gente, até o momento, propôs a realização, né, ou a implementação desse alimentador, controlando somente aqui, ó, o período ou a frequência de chaveamento, de comando de cada uma das fases, e fazendo com que essa frequência coincida com a própria frequência do sinal fundamental. Tá? Agora, para que a gente efetivamente tenha controle dessa tensão, seria importante que a gente também tivesse controle da amplitude, não só da frequência, né? Que o controlador pode pedir em qualquer frequência, ou com uma mesma frequência ele pode pedir tensão em qualquer amplitude, né? Dentro dos limites que a rede disponibiliza. Então, a gente precisaria, né, de ter alguém aqui que consiga suprir tensão contínua para o inversor. Tá? E uma forma, né, de se conseguir isso, né, ter tensão contínua controlada, seria ter um retificador entre o inversor e a rede, trifásico, a tiristor, né, que aí a gente conseguiria, com o retificador a tiristor, garantir tensão contínua na saída dele e controlada. Seria uma tensão controlável pelo comando no gatilho dos tiristores. E aqui a gente teria a rede de energia. Fase A, fase B, fase C. Tá? Então, seria uma possibilidade, né, uma possível implementação para que a gente conseguisse garantir tensão controlada nas 3 bobinas da máquina, através dessa estratégia de modulação que a gente apresentou aqui, né, que contempla o chaveamento dos transistores de potência em cada fase, com um período igual
ao período do sinal fundamental que o controlador impõe. Então, se o controlador impõe um sinal fundamental que tem essa duração aqui, ó, a gente vai chavear os IGBTs daquela fase no mesmo tempo, com o mesmo período, né? E para que a gente garanta, né, além do período e consequentemente a frequência, para que a gente garanta a amplitude certa do sinal, a gente precisaria garantir a amplitude da tensão no barramento CC, que é essa aqui, né, que a gente seccionou em 2 capacitores. Poderia ser qualquer associação, né? A análise vale do mesmo jeito, só precisaríamos converter aquela associação numa associação equivalente para 2 capacitores em série. E a gente teria então como controlar essa tensão E sobre 2, que aparece aqui, né, como sendo a amplitude da onda quadrada, para daí então a gente ter o controle da amplitude da componente fundamental. Tá? Né? E aí, inclusive da transformada de Fourier para uma onda quadrada de amplitude A, o primeiro harmônico, a amplitude do primeiro harmônico vale 4 sobre π vezes a amplitude da onda quadrada. Tá? No nosso caso, a amplitude da onda quadrada vale E sobre 2. Tá? Então seria 2 vezes E sobre π a amplitude da onda da componente fundamental. Né? Então, se você quiser ter controle, né, se o controlador pedir uma tensão, né, com amplitude V1 qualquer, a gente ia controlar os tiristores de potência aqui do retificador de entrada para que a tensão do barramento CC, que é a tensão de saída daquele retificador a tiristor, fique adequada para garantir essa tensão aqui, ou essa amplitude de tensão para a componente fundamental. Tá? Bom, então é só um complemento aqui né, para o equipamento traduzir o que a gente analisou no mundo de sinais. Bom, apesar da gente ter garantido, né, que a bobina da máquina recebe a alimentação adequada que ela precisa, conforme o que o controlador comanda, os harmônicos ainda estão presentes na bobina, ou nas bobinas. Né? Vamos colocar aqui um desenho mais menos carregado. Tá? Então, ainda se apresentam nas bobinas da máquina, né, além da fundamental, a gente tem o quinto harmônico na fase C, na fase B, na fase A, o sétimo, né? O nono não vai estar aqui, mas vai estar o 11º, e assim por diante. E esses harmônicos, eles têm um impacto no ímã girante que a máquina produz. Né? Se a gente buscar lá da teoria de máquinas, né, o que a gente apresenta? É que a máquina vai produzir um campo girante, um ímã girante, aqui, né, com seu polo norte e polo sul, e esse ímã girante, né, ele vai rodar aqui na periferia da máquina. Se for uma máquina de 2 polos, né, ele vai rodar com a velocidade igual à frequência das correntes no tempo. Né? Então a gente impõe tensões aqui, ou se a gente fizer a imposição de tensões de primeiro harmônico equilibradas, né, óbvio, e com defasagem de 120 graus, a gente vai garantir, né, a circulação de correntes na máquina,
escrever aqui embaixo. A gente vai garantir a circulação de correntes na máquina, também de primeiro harmônico. Né? E essas correntes aqui de primeiro harmônico, elas garantem, né, a síntese do campo girante da máquina. Foi isso que a gente estudou lá na teoria. Bom, se nós alimentarmos as bobinas com outras tensões harmônicas, nós teremos outras correntes harmônicas. Então aqui, por exemplo, ó, o quinto harmônico da fase A com o quinto harmônico da B com o quinto harmônico da C vão produzir 3 correntes de quinto harmônico, né, que vão levar à implementação de um ímã de quinto harmônico também, tá? Inclusive aqui, ó, o quinto harmônico ele é de sequência negativa. Ó. A fase B ela é mais atrasada do que a C. Tá? Então 5 ômega-T menos 120 é 5 ômega-T menos 600 graus. Que é a mesma coisa que 5 ômega-T menos 240. E aqui na fase C, ó, você tem cosseno de 5 ômega-T menos 1200 graus. Menos 1200 graus é a mesma coisa que menos 120 graus, em termos, né, de ângulo no círculo trigonométrico. Então, a fase C fica defasada da A de 120 graus, enquanto a fase B fica defasada de 240 graus. Tá? Então, o que acontece? É um ímã de sequência negativa. Ele gira ao contrário do outro. Tá, vou até fazer uma correção aqui, ó. Aqui, ele passa na A, depois na C, depois na B. Esse aqui, para ser de sequência positiva, que era o fundamental, ele tem que estar girando em sentido contrário. Tá? Então aqui a gente vai ter um ímã, né, um ímã fundamental de primeiro harmônico, que é o que a gente gostaria que existisse. Aqui a gente vai ter um ímã criado devido à presença do quinto harmônico. Tá? Mesma coisa vai valer para o sétimo. Você tem o sétimo harmônico da fase A, o sétimo harmônico da B e o sétimo da C. Né? E aí eles vão ser responsáveis pelas correntes de sétimo harmônico, né, na fase A, B e C. Aí nós vamos criar um outro ímã girante, que é o ímã de sétimo harmônico. Esse já é de sequência positiva. Tá? Então vai ter aqui também o ímãzinho de sétimo harmônico. Ok? E a gente vai povoar a máquina com ímãs girantes, né, de todos os harmônicos. Eles giram em sentidos contrários, eles têm amplitudes diferentes e eles têm velocidades diferentes. Igual a gente estudou na teoria, né, que a velocidade do ímã girante é igual à frequência de alimentação das correntes no tempo. Então, se a gente tem uma tensão de sétimo harmônico, nós vamos ter uma corrente de sétimo harmônico e o ímã vai rodar no espaço com a velocidade de 7 ômega. 7 vezes maior do que a frequência, exatamente igual à frequência das correntes no tempo, e 7 vezes maior do que a frequência da componente fundamental. Tá? Então, essa característica, né,
vai fazer com que exista uma pulsação nas forças de atração e repulsão desses ímãs de estator com os ímãs do rotor. E aí a gente vai perceber pulsação no sinal de torque. Nós teremos torque pulsante, né? Que é algo indesejado por muitos clientes, né? Compromete a qualidade do produto que é manufaturado, né, através dos manipuladores conectados ao eixo da máquina, e compromete também a vida útil da máquina, tá? Porque você vai ter vibração mecânica excessiva, ok? Bom, seria ideal, né, que a gente conseguisse se ver livre ou minimizar bastante esses ímãs correlatos aqui aos harmônicos. Então vamos olhar a estrutura, né, desses ímãs e ver o que fazer para reduzir a amplitude deles, para que então a gente reduza também a pulsação de torque eletromagnético, né? Para poder caracterizar essa amplitude dos ímãs, nós vamos usar da primeira lei de Maxwell, né, que a gente está querendo correlacionar ímãs com as tensões que criam esses ímãs, né? E a gente sabe, né, da primeira lei de Maxwell, que a tensão numa bobina de uma máquina vai ser dada pela taxa de variação do fluxo magnético daquela bobina no tempo. Tá? Então, logo, o fluxo criado, o ímã pulsante da bobina daquela fase, né? Então, a gente cria um ímã girante pela soma dos 3 ímãs pulsantes da fase A, B e C, né? Então, esse que eu vou escrever agora é o ímã de uma fase, é o ímã pulsante de uma fase, né? Ele vai ser dado pela integral da tensão na bobina no tempo, né? Se a gente fizer essa integral, observando aqui a estrutura harmônica do sinal de tensão da bobina da fase A, né? Ou melhor dizendo, aqui embaixo, né? Nós vamos ter o seguinte cálculo, né? Que seria a integral da componente fundamental, aqui a integral da componente de quinto harmônico, aqui a integral da componente de sétimo harmônico, né? E assim por diante. Quando nós integramos uma cossenoide, a integral do cosseno é um seno, e a frequência do sinal de tensão aparece no denominador da amplitude do sinal de fluxo, tá? Então essa primeira senoide que eu escrevi é a componente fundamental do fluxo pulsante criado na fase A. Aqui a gente vai ter a amplitude do fluxo criado pelo quinto harmônico. E aqui a amplitude do fluxo criado pelo sétimo harmônico de tensão. Tá? Então, essa análise, né, feita aqui para o ímã da fase A, vou repetir aqui, ó.
ela vai ser idêntica para B e para C, né? Em todas elas nós vamos reparar que a frequência do sinal de tensão, da harmônica de tensão, aparece no denominador do harmônico de fluxo magnético. Tá? Então, se nós quisermos reduzir os harmônicos de fluxo pulsante, né, para efetivamente reduzir aqui os respectivos ímãs girantes harmônicos, né, nós temos a opção, né, de aumentar a frequência desses harmônicos do sinal de tensão. Tá? Então, se a gente conseguisse, de alguma maneira, sintetizar tensões na saída do inversor, aqui, ó, com um conteúdo harmônico de frequência mais alta, tá? Nós conseguiríamos ter um fluxo magnético desses harmônicos, um campo girante desses harmônicos de amplitude mais baixa. Então, a gente conseguiria, se fosse baixo o suficiente, a gente conseguiria quase que sumir com esses ímãs e evitar pulsação de torque eletromagnético no eixo. Tá? Bom, para conseguir fazer isso, pessoal, nós vamos ter que repensar a forma como a gente vai comandar as chaves. É o único grau de liberdade que nós temos. Tá? A gente vai ter que repensar aqui. Na primeira proposta de chaveamento, essas propostas de chaveamento são chamadas de modulação, né? E a gente inclusive implementou aqui algo que é chamado modulação Six Steps PWM. Tá? Então, nessa primeira forma de modulação, né, a gente produz essa onda quadrada aqui de tensão, que vai ter os harmônicos chamados harmônicos de baixa ordem, ou de frequência mais baixa, né? Terceiro, quinto, sétimo e assim por diante, né? Se a gente repensasse ou mudasse a forma de comandar os braços para criar um sinal de tensão aqui, ó, na saída do inversor, com uma forma diferente e uma forma que levasse a componentes harmônicas de frequência mais alta, nós teríamos sucesso para reduzir a amplitude das componentes dos ímãs girantes harmônicos. E aí existem, né, outras estratégias de comando para essas chaves, outras estratégias de modulação que nos permitem atingir esse objetivo. Tá? Uma delas, inclusive, apresentada na teoria de sinais e sistemas, é chamada de modulação PWM senoidal, né? E o que essa modulação propõe, né? Essa modulação ela garante que você consegue incorporar, embutir em um sinal de 2 níveis, ou na componente fundamental de um sinal de 2 níveis, um sinal desejado qualquer. Então, digamos que o controlador estivesse comandando esse sinal de tensão aqui, ó. VAS de referência, o que o controlador gostaria que aparecesse na bobina da máquina. E a gente
consegue com dois possíveis níveis, que é o que o inversor vai fazer, né? O E sobre 2 e o menos E sobre 2. Você consegue criar um sinal com esses dois níveis que vai ter no seu conteúdo harmônico uma componente fundamental. Ele vai ter um passo antes, né? A gente vai criar um sinal aqui com os dois possíveis níveis que o inversor consegue sintetizar, e esse sinal vai ter um conteúdo harmônico, tem um primeiro harmônico, vai ter um terceiro, aliás, a gente não pode nem definir ainda, vai ter um primeiro harmônico, e o próximo harmônico dele vai se encontrar em torno da frequência de chaveamento. Tá? Então, se você chavear em alta frequência, aqui, ó, o primeiro harmônico depois da fundamental ele vai aparecer numa frequência igual à frequência de chaveamento menos a frequência fundamental. Tá? Então, se a gente conseguisse, né, chavear esse sinal a alta frequência com um período bem curtinho, a primeira harmônica dele teria, a primeira harmônica de tensão dele teria uma frequência muito alta. Logo, o fluxo magnético correlato a essa tensão teria uma amplitude muito baixa. Tá? E isso é garantido na teoria de sinais e sistemas pela implementação de um sinal chamado PWM, ou modulação por largura de pulso, Pulse Width Modulation. Tá? E mais um detalhe, né? A gente conseguiria criar, né, um sinal de frequência, de conteúdo harmônico de frequência elevada, e seria possível também colocar a componente fundamental desse sinal igual àquela comandada pelo controlador, se dentro de um ciclo do sinal a gente escolhesse um tempo adequado para a aplicação do nível positivo da tensão e do nível negativo, de tal forma que o valor médio dentro de um período fosse igual ao valor do sinal que você gostaria de sintetizar na máquina, que é o sinal comandado aqui pelo controlador. Tá? Então a gente pode, e é o que se faz efetivamente, né, pegar, por exemplo, o valor do sinal que a gente gostaria que aparecesse na bobina da máquina, se a gente tivesse uma fonte ideal de tensão, uma fonte perfeita, sem conteúdo harmônico. A gente poderia pegar aqui, ó, o valor dessa tensão, né, no início do período PWM, calcular os tempos de aplicação, né, do pulso positivo e do pulso negativo, de tal forma que o valor médio do sinal nesses dois intervalos de operação fosse igual ao valor desejado pelo controlador. Então, se a gente fizer isso, tá, a teoria de sinais e sistemas nos garante que esse valor desejado aparece na componente fundamental dessa onda azul, que é a onda com sinal PWM. Tá?
Então, como o sinal desejado pelo controlador é um sinal CA, né, que é o vermelhinho aqui, ele varia o tempo inteiro, o que vai ter que acontecer? Né, para que o valor médio do sinal PWM seja igual ao valor instantâneo dessa componente CA, nós vamos ter que variar a largura dos pulsos o tempo inteiro. Então, por exemplo, na hora que o sinal estiver passando, o sinal fundamental, o sinal desejado pelo controlador estiver passando no pico, né, para que o valor médio fique alto do sinal PWM, nós vamos comandá-lo tendo um tempo grande com tensão alta e um tempo pequeno na tensão mais baixa, né? Da mesma forma aqui, ó, quando a gente estiver passando pelo vale do sinal desejado pelo controlador, nós vamos operar o sistema, né, com um período, com um ciclo PWM que vai ter uma duração curta, né, de imposição da tensão mais alta e uma duração longa da tensão mais baixa. Vai ser isso aqui, ó. Oposto do que aconteceu quando passou no pico, tá? Então, assim, da teoria de sinais de sistemas, seria possível a gente mudar a estratégia de comando. Aliás, vou até reformular essa frase, porque eu acho que o que eu estou falando aqui não implica numa relação de causa-consequência. Então, reformulando a frase para aumentar a qualidade da explicação, é o seguinte: a teoria de sinais e sistemas nos garante a opção, a existência de um sinal que é implementado com dois níveis iguais aos dois níveis, por exemplo, que o inversor aguenta, consegue colocar na sua saída, e que tem no seu conteúdo harmônico componentes de alta frequência e a componente fundamental controlável, tá? Então, se a gente comandasse as chaves do inversor, né, para que na saída a gente sintetizasse um sinal de tensão com essa forma de onda, nós conseguiríamos contornar o problema de campos girantes harmônicos de amplitude elevada, tá? Igual a gente provou com a primeira lei de Maxwell, né? Se a gente alimenta a máquina com tensões de frequência mais alta, a gente teria harmônicos de fluxo de amplitude mais baixa, né? A frequência do sinal de tensão que a gente está impondo com o inversor aparece no denominador da amplitude do sinal de fluxo. Então, tensão de frequência alta, amplitude do fluxo baixa, né? E a gente então consegue, né, com a ajuda da teoria de sinais e sistemas, escolher um sinal que tenha essa característica, né? Então, o equipamento, o inversor, ele vai ter a sua comutação de chaves seguindo essa nova estratégia de modulação. Esse é o nome que se dá na literatura técnica para essa estratégia, né? A forma como você vai ligar e desligar as chaves do equipamento. Ok? E aí o que nós vamos fazer então? Ao invés, né, de ligar e desligar essas chaves, para sintetizar uma onda quadrada, igual foi a nossa primeira estratégia, né? Primeira estratégia de modulação, o que a gente fez? A gente pegou aqui, ó, esse sinal vermelho, que é o sinal desejado pelo controlador, a gente olhava a frequência dele e comandava as chaves do inversor na mesma frequência da fundamental. Então aqui a gente comandava uma chave, né, durante meio período da fundamental inteiro, comutava, e aí comandava outra chave do mesmo braço
durante o período da fundamental inteira. Então aqui o SA, digamos que seja o braço da fase A, né? O SA aqui era 1, aqui o SA era 0, né? E aí a tensão VAO aqui do inversor, desculpa, na saída do inversor, né? Ela seria E sobre 2 aqui e menos E sobre 2 aqui. Foi o que a gente fez na nossa primeira estratégia de modulação. Agora nós vamos propor essa aqui de cima, ó. Nós vamos chavear, ligar e desligar as chaves do inversor muito mais vezes por ciclo. Tá? Então os comandos que vão ser aplicados aqui, ó, nos gatilhos dos transistores de potência, eles vão ter, né, uma frequência muito mais alta do que aquela proposta na nossa primeira estratégia. Para quê? Para que a primeira harmônica do sinal de tensão que a gente vai sintetizar tenha também uma frequência muito alta. E aí a gente tem um fluxo correlato àquele harmônico de amplitude muito baixa. Ok? Então essa vai ser a segunda estratégia de modulação que a gente vai estudar. Eu vou apresentar ela, vou complementá-la na aula que vem, tá? Porque agora tem uma sequência de análises, né, decorrentes aqui dessa proposta, que não se comportam no tempo que a gente tem até o final da aula. Eu queria parar por aqui então e abrir a palavra a vocês, né, para quaisquer comentários, dúvidas que vocês tenham, eu estou à disposição. Enquanto é tranquilo aqui, Léo. Beleza. Entendeu, Marcelo? Tranquilo, Léo. Beleza. Então tá. Ô, Léo, na verdade surgiu uma dúvida aqui. Não sei se faz muito sentido assim, esse pensamento, não, mas com relação à frequência do chaveamento, né? Porque o chaveamento em si ele é vamos dizer, uma ação mecânica, né? Então você tem uma restrição, vamos dizer, máxima aí de frequência de chaveamento devido à própria mecânica mesmo do sistema, né? Não, elétrica. Aí que tá. Elétrica, Gustavo. São chaves, a gente chama chaves em estado sólido. São transistores. Não são relés nem contatores. São transistores de potência. Ah, beleza. É que você tá falando chave, eu tô imaginando a chavinha batendo lá, falando, mas nesse negócio a 300 Hz aí vai esquentar o negócio todo lá, vai fazer uma bagunça danada. Não, mas beleza, elétrico já faz mais sentido. Porque é o seguinte, na literatura técnica desta área, você vai escutar esse nome, chave de potência. É porque o transistor ele opera em saturação, ou o diodo que está em paralelo com ele opera, né, com baixíssima tensão quando conduz. Então é como se fosse uma chave mesmo, só que é uma chave que não é implementada por componentes mecânicos. É uma chave implementada por semicondutores e o controle delas se dá por sinais de tensão aplicados no gatilho. Uhum. Entendeu? Beleza. Aí já faz mais sentido na cabeça aqui. Sim. Realmente, com a chave mecânica não daria não para alta frequência. Com poucos segundos de operação a gente ia queimar ela. Tá. Não, tranquilo. Tem mais uma outra coisa, Léo, aí não é mais referente assim, à matéria em si, não. Quer dizer, um pouquinho, né? Mas quando você divulgou lá pra gente o conteúdo dos testes, você colocou lá que o terceiro e o quarto teste são os inversores de frequência, né? Uhum. E aí a minha dúvida é mais com relação ao termo que você usou, não regenerativos e regenerativos. O que seria esse regenerativo e não regenerativo? Não sei se dá para sintetizar em alguns minutos. Né? Dá sim, Gustavo. É o seguinte, essa primeira proposta que a gente está estudando, ela inclusive vai ser refinada na aula que vem, porque agora com a modulação PWM, quando a gente ajustar a duração da aplicação da tensão positiva e a duração da aplicação da tensão negativa, nós vamos conseguir
com uma tensão fixa no barramento CC, controlar qualquer nível de tensão que a gente queira aqui em instantes sucessivos na fundamental. Então, nós não precisamos mais de ter uma estrutura, né? Essa é outra vantagem que a modulação PWM traz. Nós não precisamos mais ter tiristores para controlar a tensão do barramento, igual a gente tinha na modulação Six Steps, tá? Então, somente controlando os tempos de condução das chaves lá na ponte inversora, você já vai conseguir garantir na saída da máquina, na alimentação da máquina, tensão com frequência e valores instantâneos, inclusive amplitude corretos, tá? E aí, Gustavo, acontece o seguinte: quando houver frenagem do motor, né? Então, torque e velocidade mecânica tiverem sinais opostos, tá? Essa potência ela não vai sumir, ela vai retornar, né? Na frenagem a gente vai remover ou vai absorver energia do conjunto mecânico, e essa energia vai voltar para o barramento CC, né? Vai voltar por aqui, e ela tem dois caminhos. Ela vai buscar armazenadores ou dissipadores de energia, tá? Então ela poderia vir para cá, para o capacitor, que é um armazenador, ou poderia ir para a rede, tá? Só que aqui na interface com a rede nós temos diodos, né, com o seu catodo comum, é um retificador a diodos, igual o Alexandre ensina para a gente lá em eletrônica de potência. E aí os diodos, né, não aceitam corrente nesse sentido. Então, se você tiver aqui, né, que efetivamente vai se ter tensão positiva no barramento CC, né, isso é fato, você vai ter, você não consegue corrente negativa, porque nenhum dos diodos permite a condução dessa corrente. Então não tem como, né, se você multiplicar a tensão pela corrente, a gente caracterizaria a potência que o inversor injeta na rede, nas três fases da rede. Só que os diodos não permitem a condução de corrente nesse sentido. Logo, não pode haver fluxo de potência do inversor para a rede. Então essa topologia de inversor, né, é chamada de não regenerativa. Não é possível regenerar a energia das frenagens para a rede elétrica, tá? Que é o inversor, inclusive, que a gente está vendo agora. Se fosse também aqui com o tiristor, ia dar na mesma. Ele também não admite corrente bidirecional. Nenhuma chave eletrônica de potência admite corrente bidirecional, tá? Então ele não ia permitir a regeneração de potência. Agora, tem topologias, eu vou apresentar, né, na próxima aula, onde a gente pega e aplica aqui na ponte retificadora a mesma estrutura da ponte inversora. E aí, tendo essa tecnologia aqui da ponte inversora no retificador, nós teremos chaves com capacidade de fluxo bidirecional de potência. Então você vai ter chave que admite corrente por aqui, né, pelo IGBT ou pelo diodo. E aí sim, se essas chaves estiverem aqui, nós somos capazes de pegar a potência da rede, do barramento, do inversor, e devolver para a rede. É o que a gente chama de inversor regenerativo. Entendeu? Entendi. Aí ficaria como se fosse como se fosse duas pontes inversoras, né? Exatamente. Assim, é isso.
É isso. Só que elas são comandadas com controladores diferentes e funções diferentes. Essa aqui seria controlada conforme aquelas estruturas de controle que a gente aprendeu no curso de integração. E essa aqui seria controlada, né, seriam inversores com controle, né, sobre os pulsos da chave, para garantir tensão contínua no barramento CC. É o objetivo dela, tá? Porque se você garante tensão contínua no barramento CC, você não tem, né, com a tensão contínua, você não tem derivada da tensão do barramento no tempo. Sem derivada da tensão do barramento no tempo, você não tem corrente fluindo para os capacitores do barramento. Então, se vier potência das frenagens oriunda do motor, ela não tem como fluir aqui para os capacitores, uma vez que a ponte que está operando aqui chaveia para garantir tensão constante. Então não tem corrente nos capacitores, logo, sem corrente não tem potência nos capacitores, que é o produto da tensão pela corrente neles. Sem potência fluindo para os capacitores, a potência da frenagem do motor não vai sumir, ela naturalmente vai para a rede. Entendeu? Então, no inversor regenerativo, o controle é desempenhado na ponte retificadora, né, que fica aqui. Ela tem a mesma topologia da ponte inversora, só que ela tem a função de retificação, e é uma retificação feita com o objetivo de garantir tensão constante no barramento CC, que é o que vai fazer com que a potência de frenagens da máquina tenha fluxo para a rede elétrica. Entendeu? Entendi. Beleza, valeu. Beleza? Então tá. Então beleza, moçada. Amanhã você tem testinho, vocês não esquecem não, por favor. E no mais eu queria agradecer vocês aí a presença, desejar uma boa noite, um bom fim de semana. E a gente se vê de novo então a gente vai ter interface no testinho amanhã, né? E a gente se vê na aula de semana que vem. Tá bom? Até mais então. Beleza, Léo. Valeu e até mais. Valeu. Valeu, Marcelo. Obrigado.